Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Eu sou Marcelo Gobo e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre as nossas conexões sociais e como elas podem influenciar na nossa percepção de saúde e qualidade de vida. No tema de hoje, a gente vai amarrar os últimos assuntos de que comentamos aqui. A gente vai unir perdão, maximização e satisfação de um jeito que pode nos auxiliar em nossas relações familiares, de trabalho, com as nossas amizades. O outro lado de perdoar é a necessidade de, às vezes, receber perdão. E como a gente faz isso? A gente já aprendeu como a gente pode ativamente exercitar essa virtude do perdão. E como a gente pede perdão, ou como a gente se desculpa por algo quando a gente percebe que a nossa atitude foi uma atitude que a gente não gostou, que gostaria de ter realizado ela de um modo diferente. Como a gente consegue fazer isso de modo assertivo, sem se punir e conseguir nutrir as nossas relações sociais, as nossas conexões com positividade. A gente vai aprender sobre isso hoje. O primeiro passo para que a gente consiga fazer isso é identificar o nosso comportamento que a gente gostaria de modificar ou de que ele fosse diferente. A gente tem às vezes uma dificuldade de agir em cima disso, porque a gente usa a mesma régua que a gente usa para nos medir com o outro. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade de comunicar a nossa insatisfação porque a gente vai usar essa régua para comunicar que algo que aconteceu ou que um comportamento não nos agradou ou não era o que a gente gostaria ou o que a gente esperava. E fazendo isso, a gente associa isso ao caráter da pessoa na nossa maneira de comunicar. Então, por exemplo, se alguém emitiu uma opinião que eu não gostei e eu me senti machucado com isso, ao invés de falar assim que eu não gostei dessa maneira de se expressar ou desse conteúdo que foi falado, eu falo que a pessoa é intrometida. Então eu estou pegando um comportamento que me causou insatisfação e transformando isso numa associação ao caráter da pessoa com quem eu converso. Isso é uma barreira na hora de comunicar. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Ao invés de entender aquela atitude como uma atitude que eu gostaria que fosse diferente, um problema de atitude, de ação, de decisão, eu transformo aquilo em algo associado ao caráter. E geralmente a gente coloca isso como um mecanismo extremamente autopunitivo. Então, se eu estou no meu trabalho e eu tenho uma atitude ríspida com alguém, se eu estou em casa e eu tenho uma atitude ríspida com alguém, eu já associo isso à minha índole, ao meu caráter e falo como eu sou grosso, por exemplo. Ao invés disso, eu posso pensar em cima da minha atitude, como eu tive uma atitude grosseira com alguém naquela situação, naquele contexto. Essa mudança de visão já é um grande passo para que eu consiga exercitar melhor as minhas tentativas de reparo. E isso implica na hora de me comunicar com alguém, conseguir pedir desculpas, conseguir pedir para que haja uma tentativa de reparo ali e não simplesmente trocar a relação, como a gente comentou agora no último programa. Quando a gente investe em trocar rapidamente aquilo que é uma relação social sem investir no reparo, fatalmente a gente vai se decepcionar, se frustrar e aquela conexão que estaria nutrida de positividade e proteção para a nossa satisfação e bem-estar acaba sofrendo muito com a nossa decisão. Sofrendo de que maneira? Eu vou nutrir em cima dela um vínculo negativo que atrapalha no longo tempo a nossa qualidade de relação, a nossa qualidade do relacionamento, seja ele qual for, de amizade, no relacionamento amoroso, no relacionamento de trabalho, com os nossos familiares mais próximos. O nosso investimento em tentativas de reparo, ele é diretamente proporcional à nossa qualidade de relação. E a gente consegue isso, às vezes, reconhecendo que a gente necessita de se desculpar. E esse processo de desculpas, de pedir perdão, de tentar trabalhar em cima disso,
ele vai ser mais efetivo quando eu consigo 3 coisas, essencialmente. A primeira é identificar a atitude que eu gostaria de reparar e separar isso daquilo que é caráter. Uma atitude não nos define, mas uma sucessão de escolhas mostra características que a gente pode pensar em trabalhar e melhorar. Mas aquela atitude é uma atitude e não o que a gente é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é trocar a culpa por responsabilidade. Então, quando eu começo a nutrir uma culpa excessiva, isso é um pontapé para não conseguir sair do lugar. Então, se eu começo a me posicionar pensando como eu tenho culpa em cima disso e deixo essa culpa crescer, eu não me responsabilizo por aquilo. E aí eu não me torno capaz de mudar. Se eu falo que eu tenho culpa por ter uma atitude egoísta, e aí eu já me culpo por aquilo e me considero uma pessoa egoísta, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não posso fazer diferente. E aí, se eu não posso fazer diferente, por que eu vou me desculpar? Já que aquele resultado invariavelmente não vai mudar. Esse é o ponto para a gente poder pensar. Quando a gente se responsabiliza por aquilo, então eu fui responsável por escolhas que foram egoístas, eu estou assumindo para mim que ao ter responsabilidade eu tenho poder de mudança. Então não é uma culpa determinística, que não tem opção de mudança. Quando eu assumo responsabilidade, eu estou dizendo, eu tomei decisões que não foram as mais legais para aquela situação e eu posso mudar. Eu sou responsável por isso. E aí, ao invés de terceirizar, que é o terceiro passo, eu me aproprio daquilo. Eu me responsabilizo por isso e não coloco a culpa num evento externo que não está no meu controle, não está no meu domínio. Então, para a gente poder fazer esse processo de desculpas, esse pedido, eu preciso comunicar isso de uma maneira não violenta, bastante assertiva, para que o processo de reparo possa começar a partir de então. Se a gente tem necessidade de perdoar, a gente também tem necessidade de perdão. Isso é natural de qualquer relação. Quando a gente tem a ilusão de que a gente não vai necessitar disso, a gente está cavando para a gente mesmo uma decepção e uma frustração muito grande, porque é invariável de todo relacionamento humano haver frustrações, haver decepções e necessidades de reparo. Esse atrito, ele não é nocivo. Então, quando a gente tem uma interação, uma relação que é positiva e é saudável, ela não está isenta de atritos, de divergências e de discordâncias. Pelo contrário, mas as tentativas de reparo são altamente eficazes. É isso que separa. Então, se em casa, no relacionamento com os filhos, por exemplo, a gente tem boa qualidade, a gente fala, nossa, que família que tem uma boa relação, não quer dizer que não haja brigas, por exemplo, que não haja divergências, que as pessoas não discordem umas das outras. Mas as tentativas de reparo são altamente eficazes. E aí, como eu torno a minha tentativa de reparo eficaz? Quando eu vou fazer isso através de me desculpar ou de pedir perdão por algo, isso vai ser cada vez mais eficaz conforme eu invisto nesses 3 pontos. Então, a nossa tarefa de hoje é conseguir fazer isso do começo ao fim. Então, papel e caneta na mão, é hora da gente testar como a gente faz. Primeiro ponto é você buscar aí na sua memória uma coisa pela qual você gostaria de se desculpar. E não importa qual ela seja, e não importa a quem isso seja direcionado. No nosso exercício, a gente vai começar primeiro com a gente. E talvez essa possa ser uma provocação interessante. Você gostaria de se desculpar consigo mesmo de alguma coisa? Busca isso aí na memória e vamos começar o nosso processo. Então, escrevendo, você vai dizer que aquilo que você gostaria. Então, nomeie a atitude. Então, aquilo que a gente gostaria de pedir desculpas é por ter sido ríspido, ou por ter sido impaciente, ou por ter não sido pontual. Não importa. A gente vai escolher aquilo e nomear. Nomeado, é hora de pensar. Qual é a atitude que está vinculada a isso? A atitude ou o fato é na hora de dar uma resposta no trabalho, na hora de cumprir com um determinado prazo, na hora de falar sobre alguma coisa que não estava legal, na hora de emitir uma opinião.
tudo isso é uma ação, e essa ação é a que a gente gostaria de reparar, de fazer diferente, certo? E por fim, identificar a nossa responsabilidade em cima disso. Então, se hoje no trabalho, na hora que eu fui pegar o meu plantão, eu desentendi com o meu colega, é hora de pensar como a gente vai fazer essa tentativa de reparo. Como que a gente vai dizer isso? Então, a gente vai chamar a pessoa e vai falar que a gente gostaria de se desculpar por, durante a troca de plantão, ter sido grosseiro na hora de determinar as tarefas que iam ser executadas naquele dia. E aí a gente assume a responsabilidade, então eu assumo a responsabilidade por isso. E isso é por causar um descontentamento em você. Então, a gente vai começar a situação assim, nesse mesmo exemplo. Eu gostaria de me desculpar com você por conta de ter sido ríspido durante a troca do plantão. Eu me responsabilizo pela tristeza que eu causei em você com essa atitude. Só isso já é a gênese de começar o nosso reparo. Quando a gente faz isso, a gente valida o sentimento do outro, a gente assume uma responsabilidade, porém a gente não se culpa, porque a gente entende que isso é reversível, se não de modo imediato, mas nas próximas interações que a gente vai ter, e a gente tira do nosso caráter, daquilo que a gente é, a atribuição daquela escolha e coloca num processo de decisão. Foi uma escolha infeliz de palavras, eu posso escolher melhores palavras para poder me expressar na próxima vez. Ou foi uma atitude infeliz e precipitada, tomar aquela decisão naquele momento, na próxima vez eu consigo pensar antes de agir, por exemplo. E isso é algo que nos dá liberdade. A gente consegue entender que tudo bem errar porque a gente pode reparar. E aí a gente vai passar a se satisfazer mais com aquilo que é ligado às nossas relações, aos nossos vínculos, e a maximizar menos que a gente poderia fazer diferente, que tal escolha teria sido melhor, que tal jeito de agir seria mais adequado. Quando a gente passa a fazer isso, a vida fica mais leve. E é essa leveza que é protetora para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para a nossa noção de felicidade. De agora em diante, todas as vezes que você sentir que não foi legal com alguém, que pisou na bola, pense na tentativa de reparo. Entenda que isso não é permanente, que também não é você, mas aquela escolha que não foi a melhor para aquela situação e que a gente causa sensações desagradáveis no outro, assim como a gente causaria na gente mesmo se a gente estivesse vivendo aquilo pelo outro lado e o outro estivesse tomando aquela mesma decisão infeliz em relação a gente. Todo esse processo, esse contínuo, é a construção de melhores escolhas, é a construção de melhores relações e de mais satisfação e felicidade com as suas conexões sociais. Esse foi o nosso momento de acolher de hoje. A gente continua a nossa conversa no nosso próximo encontro. Até lá!